Na semana passada, o prefeito de Bragança Paulista, Fernão Dias da Silva Leme, anunciou o aumento da passagem de ônibus, que já está valendo desde o domingo. O aumento na passagem de ônibus não se dá porque eu quero, se dá por uma necessidade, se dá pelo equilíbrio financeiro entre poder público e empresa privada. Todas as empresas exigem, até às vezes judicialmente, esse equilíbrio financeiro. Não foi o caso da empresa de ônibus. O que acontece? Ela nos apresenta uma planilha dos custos durante o ano, do aumento do custo de toda a empresa durante o ano. Então, quanto subiu o pneu, quanto subiu o combustível, quanto subiu as peças, a depreciação do ônibus, enfim. Vários fatores fazem com que chegue num determinado valor apresentado pela empresa. O valor apresentado por ela foi de R$ 3,87, mais ou menos. Em negociações nós chegamos ao preço, um preço que está meio que estabelecido na média nacional, na média do estado de São Paulo, de R$ 3,40. É um preço ainda muito aquém de algumas cidades e que não ultrapassa 19% de impacto no salário mínimo. Na nossa gestão, em nenhum momento a passagem passou de 19% do salário mínimo. Isso significa que ainda é o mesmo preço praticado praticamente o ano passado, quando foi dado o último aumento. Enfim, se a gente for ver o histórico de Bragança, podemos ver que num determinado momento da história, a passagem impactava 30% ao salário mínimo. 30%. No nosso governo é 19%. Então não tem esse impacto que está falando de valores em relação ao salário mínimo. Ponto. Está estabelecido, será R$ 3,40, entrará em vigor no dia 21 de fevereiro, sábado, meia-noite, domingo já tem um novo preço de passagem. Mas em compensação, conseguimos segurar o preço do bilhete único. O que é o bilhete único? O bilhete único na verdade, ele está estabelecido em R$ 2,20. Como se faz para adquirir o bilhete único? A pessoa, do momento que compra até o último bilhete, ela tem 40 dias para usufruir de 60 passagens, com direito à integração. A integração de 2 horas na zona urbana e 2 horas e meia na zona rural, usando o mesmo bilhete. Ida e volta em qualquer direção, ela poderá usar por 2 horas ou 2 horas e meia o mesmo bilhete. Então são 60 bilhetes ao preço de R$ 2,20 cada um. A pessoa desembolsa R$ 132, adquire 60 bilhetes para usufruir durante 40 dias, sem R$ 1 de subsídio de dinheiro público. Isso é o mais importante. Não sai dinheiro dos cofres públicos para subsidiar a passagem de ônibus. A pessoa que não usufrui do ônibus não precisa pagar para quem usufrui. É um preço absolutamente acessível, talvez um dos menores praticados no Brasil. Então fica estabelecido assim. O bilhete único, eu acho que é a grande saída para aquele usuário que não se utiliza do Vale Transporte, não se utiliza do passe dos idosos, não se utiliza do passe escolar. Fica estabelecido o bilhete único, a R$ 2,20. Eu acho que é uma boa para o povo bragantino aí. Eu te apresento nesse momento uma tabela de todo o histórico de passagens de ônibus de Bragança Paulista. Todo histórico de aumentos e de impacto sobre o salário mínimo. E vocês verão que a passagem do governo Fernão Dias é a menor estabelecida desde o princípio desse contrato de ônibus com essa empresa. Os jovens que completam 18 anos de idade neste ano devem fazer o alistamento militar. Confira as informações. O prazo para o alistamento militar vai até o dia 30 de junho para os brasileiros do sexo masculino nascidos em 1997. Neste período, os jovens devem se apresentar à junta de serviço militar mais próxima. O alistamento é obrigatório e independe do grau de escolaridade. Os documentos necessários para o alistamento são certidão de nascimento ou equivalente, como identidade, carteira de habilitação
ou de trabalho, comprovante de residência, foto 3x4 recente, de frente e sem retoques. No caso de ser naturalizado, o interessado deve levar a prova de naturalização ou certidão do termo de opção. Também existe a opção de pré-alistamento, que visa acelerar o processo para que o cidadão permaneça um mínimo de tempo na junta de serviço militar. Caso o cidadão tenha filhos, é necessária a apresentação das certidões de nascimento das crianças. Jovens com deficiência precisam apresentar o atestado médico. Os documentos devem ser originais. Os brasileiros que moram no exterior devem ir ao consulado ou à embaixada mais próxima e fazer o alistamento. E quando voltar ao Brasil, deverá procurar uma junta de serviço militar. Em caso de perda do prazo de alistamento, deverá ser paga uma multa, comparecer à junta e se alistar. As inscrições para o programa Bolsa Atleta de Bragança Paulista terminam na sexta-feira. Neste ano, a ajuda de custo será de R$ 2.000, pagos em 10 parcelas de R$ 200, destinada às categorias de atleta de base, estudantil e atleta municipal. Os atletas devem ter no mínimo 14 anos de idade. As inscrições vão até 27 de fevereiro. É preciso preencher a ficha de inscrição e ter em mãos uma relação de documentos, como a declaração da entidade esportiva do município, que comprove que o atleta está em plena atividade, declaração de ligas ou federações especializadas, entre outros. A relação completa de documentos e a ficha de inscrição podem ser adquiridas na Secretaria de Esportes, na Avenida dos Imigrantes, número 3237, no Lavapés, ou no site da Prefeitura, braganca.sp.gov.br. Já a Lei de Incentivo ao Esporte. As inscrições para a apresentação de projetos vão até o dia 13 de março. A lei permite que as pessoas físicas e empresas patrocinem e façam doações para projetos esportivos e paradesportivos. As empresas podem investir até 1% do que pagariam de imposto de renda e as pessoas físicas até 6%. O valor máximo de projetos é de R$ 5.000 para a pessoa física e de R$ 18.000 para a jurídica. O requerimento de inscrição e o edital completo estão no site braganca.sp.gov.br ou na Secretaria de Esportes. A Festa do Peão de Bragança Paulista está chegando e as inscrições para concorrer no processo seletivo para a corte já começaram. As bragantinas que desejam ser eleitas para o posto de rainha, madrinha ou garota da exposição e festa do peão já podem fazer a inscrição. As candidatas deverão, no ato da inscrição, tomar ciência do regulamento e preencher uma ficha que será fornecida e apresentar a relação de documentos: 2 fotos atuais, uma 3x4 de rosto e uma 10x15 de corpo inteiro, cópia e original do RG, cópia e original do comprovante de residência. As candidatas devem ter de 18 a 35 anos de idade completos até o dia da efetivação da inscrição, ser solteira, morar em Bragança Paulista, ser do sexo feminino, não ter sido eleita para rainha, madrinha dos peões ou garota Expoagro em 2013 e 2014. As inscrições devem ser feitas na Secretaria de Desenvolvimento dos Agronegócios, no posto de monta, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. A festa acontece de 9 a 19 de abril e os shows previstos são: dia 9, Henrique e Juliano, dia 10, Luan Santana, 11, Fernando e Sorocaba, 12, Israel Novaes, 16, Capital Inicial, 17, Jorge e Mateus, 18, Cristiano Araújo, 19, Mateus e Cauã com entrada gratuita, e os ingressos custarão R$ 60 na bilheteria e R$ 30 antecipado. Veja a previsão do tempo. Na quarta-feira, o dia é de sol forte e tempo firme no norte de Minas Gerais. O sol aparece entre nuvens e ocorrem rápidas pancadas de chuva ao longo do dia no norte de São Paulo. Sol forte e pancadas de chuva a partir da tarde nas demais áreas.
Nos principais centros econômicos de São Paulo, mínima prevista de 20 e máxima de 34 graus. Em Bragança, Atibaia e Extrema, predomínio de sol pela manhã. À tarde chove com trovoadas. Mínima de 17 e máxima de 31 graus. A seguir no AN, Bragantino, depois da saída do técnico Marco Aurélio, apresenta um novo treinador. Veja também a vitória do Atibaia, que colocou o Falcão mais firme do que nunca no G4 da Série A3. É em instantes.